E aí, alunos dos primeiros anos, tudo bom com vocês? Então vamos dar continuidade aí no capítulo 12, né, que vocês fizeram o texto na semana passada, beleza? E um recadinho, né? Semana passada eu expliquei para vocês referente às notas, quais os problemas que eu tive, né, por conta das mudanças que a Seduc fez para adaptar esse ano letivo, beleza? Então teve muitas mudanças. Então, assim, eles estão testando, nós também estamos aprendendo ainda, né, a resolver a situação. Mas eu expliquei a vocês semana passada o que foi que aconteceu com as notas. Mesmo assim, teve alunos que vieram me perguntar as coisas que eu tinha explicado, ou seja, se entregando que não tinha assistido a aula, né? E muitos ainda foram reclamar com a Alice, chegou até meu conhecimento, que ela veio me perguntar, né, o porquê da situação, e eu expliquei tudo para ela. E mostrei, né, que no caso aí, o aluno em questão ele não tinha feito nada no de um período das aulas, logo depois de 16 de agosto, 16 de agosto mais ou menos ali, ele não fez mais nada e questionando a nota dele, porque tinha mudado. Então, primeiro que não assistiu a última aula, né, já que não assistiu mais nenhuma por um bom tempo, beleza? Então, tá com dúvida da sua nota? Assiste a aula da semana passada. Você vai entender por que teve essas mudanças, ok? E já faz logo tudo que tem que fazer do dia 17 de agosto, 17 do 10 de outubro, né? 17 do 10 para frente, faça logo tudo para compor a sua nota, sua última nota, né, da etapa 2 para fechar e você passar. Então esse mês, tá? Acho que dia 20, até o dia 20, se eu não me engano, encerra as aulas de biologia. Nas outras eu não sei. As de biologia, né, pelo diário, tá ali até o dia 20 ou na outra semana após o dia 20. Beleza? Fechou. Aí vai ser de esperar a decisão do CIDU, como é que vai se proceder o processo de recuperação do exame, se vai ter ou não, como é que vai funcionar. Então faça logo para você não ter que se preocupar com isso. E passa e vai ser feliz e fim de história, beleza? Então vamos para a aula de hoje, que hoje nós vamos ver o capítulo 12. Então vai ser o nosso último capítulo, também é o último capítulo do livro de vocês, tá bom? Então hoje serão duas aulas, semana que vem já vai ser a atividade e juntamente já a correção logo depois, tá? Então vamos embora. Tá aqui, né? Então hoje nós vamos, nesse capítulo 12, nós vamos trabalhar núcleo, divisão celular e reprodução, tá bom? Cadê meu aqui? Núcleo, divisão celular e reprodução. Então primeiro, né, um lembrete, né, de como é a célula, tá? Então a gente já estudou todas as organelas internas da célula, a gente viu tudo que tem dentro da célula, todas as organelas, tudo bonitinho, tá? Né, do citoplasma, da membrana, e tudo mais. Agora nós vamos ver a parte de dentro, né, do núcleo aqui, então nós vamos ver a parte interna do núcleo e da reprodução celular. Reprodução celular, divisão celular e reprodução, né? Beleza? Então, nosso foco de estudo agora é a parte central, o núcleo, beleza? Então, essa aqui é a estrutura do núcleo celular, que tem os poros nucleares, que é por onde vão passar o RNA mensageiro, transportador, ribossômico. Então, para ter o trânsito de RNA, certo? Saindo do núcleo para seguir as suas funções para fora dele, né? Temos aqui o nucleolo, tá? Que é a parte central aí do núcleo. A membrana nuclear, que é a carioteca, tá? E aqui em volta, tá vendo? Tem aqui a cromatina, tá? Beleza? Cromatina. Nós vamos ver isso tudo daqui para frente. Tranquilo? Então aqui, né, o núcleo celular, então, ele é portador dos fatores hereditários, que vai controlar, ele controla, né, as atividades metabólicas, beleza? Tudo controlado pelo núcleo, né, pelo DNA que está lá dentro do núcleo. Então tá aqui, ó, isso aqui é uma foto, né, do microscópio aí do núcleo. Então tá aqui os poros nucleares, beleza? Por onde vai sair, né, o RNA. Aqui a envoltura nuclear em volta, a eucromatina,
a heterocromatina, o retículo endoplasmático rugoso, ó, já conectado aqui, né, bem próximo exatamente para capturar já o RNA que sai daqui. O nucleolo, as partes granulosas, partes fibrosas e o centro organizador nuclear. Tudo dentro do nosso tio núcleo. Tranquilo? Muito bem. O núcleo, então, as células eucarióticas apresentam núcleo. Somente as células eucarióticas para ter núcleo. Localizado na região central da célula, então fica bem no meio, bem no centro, tá, da célula ali. Quando falo no central, né, milimetricamente, viu? Algumas pessoas estranhas aí. A função é comandar as atividades celulares por meio do material genético presente em seu interior. Tá? Então, com o material genético dele vai comandar, né, tudo que acontece na célula, né, os metabolismos da célula através do seu núcleo. Tranquilos? Composição. Então tem a carioteca, ou envoltório nuclear, tá? Ali, né, em volta do núcleo. Tem o nucleoplasma, ou cariolinfa, como você queira chamar, e a cromatina. Beleza? Então tem essas estruturas básicas aqui de constituição aí do núcleo. Continuando aí sobre o núcleo, né? Vamos falar praticamente muito dele. Isso aqui tem uma representação bem simplona dele, né? O poro, a cromatina, o envoltório e o nucleolo. Então, uma célula em intérfase, isso aqui já são as fases de divisão celular, que nós vamos ver daqui a pouco também. Isto é, que está se dividindo, vai apresentar os seguintes componentes, tá? Primeiro, vai ter uma carioteca, que é a envoltória, né, o envoltório nuclear, formado por duas membranas com poros, onde vai ocorrer o intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, isso permite, né, a entrada e saída das coisas aqui pelos poros, tá? Então, essa é a função dos poros, tá? Fazer o intercâmbio das substâncias necessárias aqui, ok? Então, a carioteca é uma estrutura lipoproteica, tá? De lipoproteína, delimita o núcleo celular, diferenciando-o do resto da célula. Tá? Então, ela é para diferenciar o que é núcleo e o que é célula. Então, ele está ali no meio exatamente para fazer essa diferenciação. Tá? Na carioteca, vai ter esses poros, através dos quais ocorre a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então tudo vai passar por estes poros aqui, presente na carioteca, certo? E aí nós temos o nucleoplasma, ou cariolinfa, tá? Ou suco nuclear, que é uma massa incolor, constituída principalmente de água e proteínas. É como se fosse o citoplasma lá das células, que a gente já viu lá no capítulo anterior, né, sobre citoplasma. Tá? Então ele é um líquido viscoso que fica no interior do núcleo, lá dentro, bonitinho, sem fazer muito estardalhaço. Nele se encontram substâncias como água, enzimas e nucleotídeos. Tá? Tudo isso vai estar presente dentro do nucleoplasma, como se fosse o citoplasma, só que dentro do núcleo. Então vai ter organelas diferentes que tem dentro do citoplasma, que são as organelas celulares, beleza? E ele tem, ó, água, enzimas para ajudar a fazer a leitura e a transcrição do RNA, a transcrição do DNA para RNA. Então tem que fazer essa transcrição através dessas enzimas, RNA polimerase, DNA polimerase, nucleotídeos que servem para compor um novo RNA. Através desses nucleotídeos, ele vai ler o nucleotídeo que está no DNA
e transcrever para o RNA. Para isso precisa de novos nucleotídeos para fazer esse serviço e que está o composto também dentro do nucleoplasma. Tá? O núcleo celular. De novo. Ai, Rafael. Nucleolo, né? Trata-se de um corpúsculo esponjoso e desprovido de membranas, tá? Que se encontra em contato direto com o suco nuclear rico em RNA ribossômico. Então, o nucleolo ele é rico em RNA ribossômico, beleza? RNA ribossômico. Então, o nucleolo é uma estrutura densa e compacta, tá? Que não tem membrana. Localiza-se no interior do núcleo, então ele está lá dentro do núcleo. Cadê uma fotinha? Esse cara aqui, né? Ó. Esse aqui, ó, o nucleolo. Beleza? É formado por RNA ou ARN em português, que é ácido desoxirribonucleico. Ácido ribonucleico, desculpa, desoxirribonucleico é o DNA. RNA é ribonucleico. Então ele é composto por RNA e por proteínas especiais. Então o nucleolo é feito de RNA e por proteínas especiais. A função é produzir continuamente substâncias essenciais para a formação dos ribossomos. E é considerado um centro organizador dos ribossomos. Então o nucleolo tem a principal função de essencial, né, para formar novos ribossomos, ele vai gerar novos ribossomos e também, tá, ele vai organizar esses ribossomos. Então a importância do nucleolo é exatamente para ter ribossomos. Sem ribossomos nós não conseguimos fazer proteínas e o nosso corpo pode entrar em colapso. Então é importante o nucleolo para a produção de ribossomos e estes para a produção de proteínas e várias outras situações que nós precisamos para o nosso corpo. Tranquilo? Então, segue o bonde. Cadê? Então o cromossomo surge de uma condensação ou uma compactação. Calma aí, saímos do nucleolo e já pulamos direto para o cromossomo. Tá? Nucleolo finalizou e cromossomo. Então o cromossomo ou cromatina, como vocês queiram chamar, essa coisinha aqui, ó, pequenininha, vocês vão dar uma enxergada, fica no celular, né, dá uma apertada nos olhos aí. Então é essa estrutura aqui, parece um X estranho. E ela é a fita de RNA condensada junto com as histonas, que são um tipo de proteína. Então o cromossomo surge de uma condensação, né, compactação, aglomerado, ou seja, de uma organização da cromatina, tá? Que está espalhada no núcleo. Então, isso aqui é a fita dupla hélice de DNA, bonitona. Aí ela junta com essas histonas para dar resistência, para ela compactar ou condensar, e assim, né, se condensando, emaranhando até formar o cromossomo. Então, é pegar uma fita enorme de RNA, transformar em algo mais denso e mais fácil de mover ou dividir, tá? Para que nossas células tenham uma organização melhor na hora de trabalhar com essa estrutura. Porque se cortar errado o DNA, vai dar problemas genéticos mais para frente na gente, alguns problemas, né, na nossa composição. Então, é importante que condense para que depois não dê problemas na hora de fazer as divisões aí. Então, cromatina é um material genético solto espalhado dentro do núcleo, não fica no citoplasma igual nos procariontes, tá? No núcleo. E o cromossomo é esse material genético compacto, né? Condensado. Então, cromossomo é cromatina organizada, com DNA e proteínas específicas. No caso, principalmente as histonas, né? As histonas, proteínas específicas para fazer a condensação dos cromossomos, né? Pegar a cromatina, organizar e formar o cromossomo. Tranquilo? Estudo dentro do núcleo. Cromatina, tá? Representa o material genético, tá? Com proteínas e moléculas de DNA. Tem um aspecto
emaranhado. Então tá aqui, ó, parece, né, um emaranhado, aquele novelo de lãs solto, espalhado, jogado, de filamentos longos e finos, denominados cromonemas. Esses apresentam regiões condensadas chamadas de heterocromatinas e regiões distintas chamadas eucromatinas. E durante a divisão celular, né, os cromonemas espiralizam-se, tornando-se mais curtos e mais grossos e passam a ser chamados de cromossomos. Tá? Então, a espiralização dos cromonemas transforma nos cromossomos. Então, aqui você tem a cromatina, tá, no núcleo, e aqui o cromossomo visível dentro do núcleo também. Então, vamos lá. A cromatina, ela vai ser o conjunto de DNA presente no núcleo celular. Então, cada cromatina é constituída por uma molécula de DNA associada a proteínas específicas, que nós já vimos que são as histonas, né? Principalmente as histonas. DNA é composto por vários genes menores, tá? Ou seja, são partes menores. Os genes são aquelas partezinhas, ou famosos códons, que vimos lá no capítulo 8, 9. Agora eu não me lembro se é o 8 ou 9 que a gente viu essa parte que tem aquelas trincas de códon que vai chamar os aminoácidos e parará. Então são os genes, são essas partezinhas. Então no DNA toda aquela fita enorme, tem algumas partes que não são codificáveis, né? Não tem codificação, mas cientistas estão estudando qual é a razão delas estarem lá. Tem alguma função, senão elas não estariam. E as outras partes menores é que são as responsáveis pela decodificação, né? Codificação, tem código lá para fazer alguma função específica dentro do nosso corpo, ok? Então, a DNA, uma fita gigantesca, tem várias partes que servem para codificação, e quando essa fita se condensa, né, chamada essa fita enorme cromatina, se condensa, se transforma no cromossomo. Então, cromonema é igual cromossomo. Então tá aqui, ó. Né, que está na metáfora do cromossomo. Então aquele bonitão, ó, e aí desespiralizando ele, você vai formar moléculas de DNA, vai formando junto assim com as proteínas específicas até gerar resistência para formar um cromossomo. Então durante a divisão celular, os cromonemas espiralizam-se, tornando-se mais curtos e mais grossos. Podem então ser vistos individualmente e passam a ser chamados de cromossomos. Dependendo do microscópio, dá para ver isso dentro da célula. O microscópio eletrônico você consegue observar esses cromossomozinhos lá dentro, que é a cromatina ou cromonema condensados, né, espiralizados. Beleza? Então, de novo, cromatina igual cromossomos. Então, material genético descondensado, ou seja, cromatina, ele é ativo, pois pode ser transcrito mais facilmente. Então, nesse estado, ao se tornar condensado no cromossomo, a transcrição é dificultada. Mas, por outro lado, a divisão celular ocorre com maior precisão. Por que o cromossomo, por que a cromatina se torna cromossomo, se condensa para formar cromossomos? Para ocorrer a divisão celular, onde vai um pedaço de um cromossomo para o outro, um pedaço de cromossomo para o outro lado, e tem a divisão celular que a gente já vê mais para frente, né? Que é a mitose, meiose, aquelas coisas todas lá. Mas o DNA está no nosso corpo exatamente para fazer codificação do nosso DNA. Quando ele está na forma de cromatina, ele está ativo, a DNA polimerase consegue entrar, fazer tudo que tem que fazer bonitinho lá, né? Fazer a transcrição para RNA, coisa maravilhosa. Muito bem. Mas quando ele está em forma de cromossomo, fica muito mais difícil. Pense você, já viu aqueles novelos de lã, de vó, né, que vai com uma bolona assim? Se ele está todo solto, então é mais fácil pegar uma parte aqui, outra parte que está aqui, então pegar as partes principais para fazer uma codificação. Agora quando ele está todo embolado bonitinho, somente aquela parte que do início ali que está mais fácil. E aí você tem que desenrolar tudinho para conseguir chegar numa parte lá no meio e outra parte lá no final. Seria interessante. Por isso que quando ele está em forma de cromatina, é muito mais fácil de fazer a decodificação, né, a transcrição para RNA. Então, o cromossomo é uma molécula de DNA. O DNA, né, do inglês, esse nome bonito aqui, não me arrisco a falar para não ficar gravado aqui.
é como uma escada retorcida, né? Ou uma dupla hélice e é composta por inúmeros genes, os quais têm a função de determinar as características de cada um de nós, beleza? Então, fita dupla de DNA. Aqui, acho que aqui, fita dupla, ó. Roxinha uma, roxinha outra, e vai ligando as perninhas, e estão interlaçadas, por isso dupla hélice, né? Forma essa rotação aqui, essa torção, tem a torção da fita. Essa torção é por conta das ligações que tem entre os nucleotídeos. É tão forte e forçada que vai girando e forçando a torção aí do material genético, tá? Então o cromossomo ele é formado por cromatídeos ligadas, né, pelo centrômero. Quando a célula está prestes a se dividir, as cromatídeos se duplicam, formando cromatídeos irmãs, que até que ocorra a separação final, ficam ligadas pelo centrômero. Beleza? Então aqui você tem, né, um cromossomo sozinho. E aqui você tem quando ele está junto, que são as cromatídeos irmãs, estão grudadas umas nas outras, e é o que vai formar isso aqui, ó. Então elas são unidas pelo centrômero, que fica aqui no meio, para juntar as duas partezinhas aí. Tranquilos? E aqui mais ou menos como é que fica, né, a nossa codificação genética, tá? Então, todas as células do nosso corpo, exceto as dos gametas, elas são diploides. Diploides que tem dois tipos, né? São dois N's, tá? Diploides. Ou seja, possuem dois cromossomos de cada tipo. Então você tem 2 do 5, 2 do 4, 2 do 3, 2 do 2, 2 do 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Mas quando chega aqui nos cromossomos sexuais, tipo aqui tem dois iguais porque aqui é de uma mulher. Então você tem o X e o X. Quando for de um homem, o X e o Y serão diferentes uns dos outros, tá? Então, ou seja, né, possui dois cromossomos de cada tipo, no caso do 23º, 23 pares de cromossomos homólogos. Quando uma célula possui apenas um cromossomo de cada tipo, no caso dos gametas com 23 cromossomos, dizemos que são haploides. Então, quando está aqui em parzinho bonitinho, são chamados de diploides. Quando tem só um e o outro some, de todos, no caso, serão haploides, que é quando vai formar as gametas sexuais, tanto da mulher quanto do homem, tanto o óvulo quanto os somatozoides, são formados somente com um desses parzinhos aqui, que é exatamente para gerar um novo filho. Vai sair um parzinho do homem com um parzinho das mulheres, um dos pares do homem, um dos pares da mulher, para poder formar e juntar, gerar um todo. Então sai 23 do homem com 23 da mulher, 46. E todo mundo tem 46 porque você está completo, tá? Então esse aqui é o famoso cariótipo. Ali era cariótipo, não. Cariótipo, tá? Um cariótipo humano, né? Aqui ele está original, ó, visto, e aqui está uma representação gráfica que é mais fácil de enxergar. Então, o cariótipo, né, é o estudo da constituição cromossômica dos seres vivos. Na espécie humana é composto de 46 cromossomos em 23 pares. Então você tem 23 pares de cromossomos que todos darão 46 cromossomos. São 22 pares autossomos e um par sexual, ou seja, até o 22 eles são um faz par com o outro, então eles são parecidos, né? São mais parecidos possíveis uns com os outros. Já quando chega no 23º, se for um homem, no caso aqui vai ser diferente. Aqui é um X e aqui é um Y. Então são bem diferentes uns dos outros. Por isso que o 23º é da composição sexual. E vai permitindo, né, a análise das anomalias numéricas ou estruturais dos cromossomos. Quando tiver alguma alteração nesses cromossomos, tipo é para ter 2, vai ter 3, aqui é para ter tem 2, só tem 1 e assim por diante, aí vai gerar uma anomalia genética com algumas doenças, né, genéticas aí, causadas por esse aumento ou falta de algum desses cromossomos aí, tá? Então ele cariótipo, né, é o conjunto de todos os cromossomos presentes, tá, no núcleo da célula de um organismo. Então o estudo do cariótipo
forma, tamanho, número de cromossomos de uma pessoa pode ajudar no diagnóstico pré-natal ou pós-natal de aberrações genéticas, ou seja, fazer a análise genética, né, dos cromossomos dos indivíduos de um bebê que está sendo gerado ainda na barriga da mãe, conseguir fazer a análise genética do feto, você consegue visualizar se ele vai ter ou não algum problema genético, tá? Já pode esperar. E depois, quando nasce, ele apresenta alguma característica diferenciada dos outros, também pode ser feita essa análise genética para verificar se ele possui ou não alguma dessas alterações genéticas, que eu vou falar lá no final, tá? Quando estiver chegando lá pelo final dessas aulas, que eu vou comentar com vocês sobre essa parte aí, tá bom? Aqui é um ser humano normal, sem nenhuma alteração gênica, no caso aqui é uma mulher, ó. Tá? Os dois aqui são X, tá bom? Aí nós temos o ciclo celular. Temos o período G1, que é a intensa síntese de RNA e proteínas, tá? E aumento do citoplasma. Período S, este é o período de síntese e duplicação do seu DNA. Tá aqui, tá bom. Período G1, depois período S, a fase S. Depois tem o G2, que é o tempo adicional, né, para o crescimento celular, assegurando completa aplicação do DNA antes da mitose, tá? E mitose, que é a divisão equacional da célula. Nós vamos ver mitose e meiose daqui a pouco também. Tá, beleza? Embora. Aí aqui nós temos que na intérfase, tá? A duplicação do DNA, sem o qual não se completa o ciclo celular. Então, na intérfase tem duplicação do RNA. Normalmente falo que na intérfase fica parado, não faz nada. Faz duplicação do material genético para fazer a divisão celular mais segura possível. Tranquilos? Então, o ciclo celular, né, processos que ocorrem desde a formação de sua própria divisão em duas filhas, tendo a natureza cíclica, então aquele ciclozinho eterno lá. A célula se divide originando duas descendentes com divisão do núcleo, pela mitose, e divisão do citoplasma, citocinese. E a etapa seguinte é compreendida no espaço entre duas divisões celulares sucessivas e foi denominada intérfase. Então, nós temos o ciclo celular, vai para a mitose e a intérfase. Na intérfase diz que ela está em repouso, mas ela está fazendo duplicação do material genético, tá? Duplicação do DNA, mas não está fazendo divisão celular, está fazendo duplicação do material genético dela para fazer a divisão celular. Muito bem. Aqui representando novamente, né, o ciclo celular. Então, você tem aqui a fase G1, tá? Que é o início, preparação, bonitinho. Tá? A fase S, fase G2 e aí mitose. Então, essa fase aqui, né, é considerada de intérfase, onde ela está os núcleos, centrômeros, bonitinho, duplicou os centríolos, fez a duplicação do material genético e aí começa a iniciar o processo de mitose, divisão celular. Então demora 9 horas aqui, 10 horas para duplicar, 4 horas e meia para fazer os cromossomos bonitinhos, e aí começa, né, a parada que demora 30 minutos para fazer a mitose. Então mais tempo se preparando do que fazendo a divisão. O aparelho mitótico, tá? Então ele é constituído pelos fusos, que são essas extremidades, carregadas pelos centríolos. Os centríolos vai fazer, né, os fusos mitóticos, são esses fios, na verdade, para puxar e dividir no meio. É dividir, né, os cromossomos, tá? Os centríolos, os ásteres e cromossomos. O áster é um grupo de microtúbulos irradiados que convergem em direção ao centríolo. E as fibras do fuso são constituídas por microtúbulos, proteínas especiais. Essas fibras, aqui esses fiozinhos, né, que vão ligar lá no cromossomo para puxar ele
para os extremos da célula. Cada cromossomo vai ter duas cromatídeas ligadas entre si através do centrômero, que é uma região que se liga ao fuso mitótico e se localiza num segmento mais fino, denominado de constrição primária. Beleza? E a mitose, ela é a divisão celular de todas as células somáticas vegetais e animais. Então é um processo contínuo, vamos representando aqui, que é dividido didaticamente em 5 fases. Então, didaticamente, para a gente aprender, né, no conceito de ensino aqui, ele é feito em 5 fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase, nas quais ocorre grande modificação no núcleo e no citoplasma. Vamos ver cada fasezinha daqui a pouco, tá? Função da mitose: serve para a reprodução assexuada de alguns seres unicelulares, aqueles que são unicelulares, algumas vezes com reprodução assexuada faz mitose para se dividir. Crescimento e regeneração de tecidos de seres multicelulares, ou seja, quando sobra algum ferimento na sua pele, rasgou, queimou, quebrou, enfim, perdeu parte da sua pele, precisa recuperar por mitose, para recuperar aquele tecido perdido. Beleza? Pode causar também o câncer, tá? Então, mitoses anormais e aceleradas podem originar tumores malignos. Muitos tipos de câncer não têm causa conhecida e outros estão associados a drogas, radiação e certos vírus. Muitos serão estimulados, né, por drogas, radiação e certos vírus, tipo cigarro, alcoolismo, drogas ilícitas, poderão incidir um processo cancerígeno do seu corpo. Beleza? Beleza não, né? Mas pode incidir um processo cancerígeno. Então evite fumar, beber demais, usar drogas para você não ter um câncer futuramente e morrer por causa disso. E também muitas vezes porque isso pode atrapalhar a mitose. Deixa eu voltar aqui a vocês. Olha só aqui, ó. Então nesse processo aqui, olha o tempo que demora, cara. Muito tempo aqui para fazer, ó. Preparar, né? Preparação, dividir o centríolo bonitinho. Nessa parte aqui de dividir o cromossomo, né? Dividir o DNA no meio. Qualquer erro que ocorrer ali nessa divisão, já era. Tá? Vai dividir ali, separar bonitinho. Qualquer erro pode dar problema no seu material genético. Essa célula pode ficar uma célula diferente no seu organismo. O seu organismo acha que ela é uma célula agressora, vai contra, né? Vai tentar defender teu corpo atacando essa célula. Essa célula vai se defender, vai se replicar e aí vai gerar o câncer. Porque às vezes você, por conta do cigarro, uma droga, alguma coisa, a sua célula teve algum erro e começa esse problema todo aí por conta disso, né? De um erro na hora de fazer a divisão celular ali, dividiu o material genético, teve algum erro. E aí a tua célula vai se dividir erroneamente e gera todo um transtorno, né? Pro teu corpo vai agredir ela, vai responder e vai virar essa briga e gera o câncer por conta disso, tá? Então vamos cuidar da saúde, tá? Aí também vem, né, gente, alimentação, estresse, cuidar da saúde com exercício, tudo isso envolve também. Então, o que são células troncos, né? São células indiferenciadas, células que não sofreram nenhuma diferenciação para se tornar algo específico, capaz de realizar inúmeras mitoses, tá? E que pode originar todos os demais tecidos das células do organismo, ou alguns tipos, né, diferentes. São encontrados em embriões, medula óssea, encéfalo e na pele de adultos, tá? Então, são células que podem se transformar em qualquer outra, exceto neurônios, a não ser que seja um experimento bem forte aí da ciência, tá? A gente consegue repor a nossa célula, só não consegue repor os axônios dos neurônios, por isso quando a pessoa tem uma lesão na medula óssea, não consegue fazer isso sozinho, aí tem alguns tratamentos que ajudam a reconstituir essa parte, podendo voltar ao normal, beleza? Então aqui está a fase, né, das mitoses. Então você tem aí a intérfase, que é a parte de divisão, aí vem prófase, final da prófase, metáfase, anáfase, final da anáfase, por último a telófase, onde vai ocorrer a divisão aqui do citoplasma, citocinese. Tranquilo? Então essa é a primeira parte da primeira aula de hoje. Nós temos 2 aulas seguidas, né?
Então tá indo 2 horinhas. Então agora dá uma pausazinha aí, dá pra você dar uma descansada, tomar uma água, ir no banheiro, comer alguma coisa. E aí daqui a pouco, né, no horário do segundo tempo, já vou postar a segunda parte. Tranquilo? Então, até daqui a pouco.